Olá, essa é a disciplina de Física Zero, meu nome é Olavo e nós vamos então para a terceira aula da unidade 3, funções trigonométricas, e finalmente vamos ver os gráficos das funções seno, cosseno e tangente. Novamente, lembrar os eixos de definição dessas funções. Eixo vertical define a função seno. No eixo horizontal define-se a função cosseno e no eixo vertical mais tangente à circunferência, ao círculo trigonométrico, define-se então a função tangente. Ok, se nós queremos desenhar o gráfico da função seno, evidentemente que a primeira coisa que nós temos que fazer é construir o eixo que vai ser o eixo definidor da variável independente, que no nosso caso é o ângulo. Então nós temos aqui um eixo θ e nós temos que relacionar a altura, porque é a função seno, a altura deste ponto em função do ângulo desejado. Então vejam, para esse ponto aqui, para o ponto inicial, a função está no zero, porque a gente sabe que o seno de 0 grau é zero. Quando nós estamos nesse ponto aqui, ela tem esse valor. Então, este ponto é um ponto da função. Quando nós vamos para esse ponto aqui, vejam, agora não tem mais problema estar dentro do círculo trigonométrico, porque estes valores aqui são os valores dos ângulos e não os valores das medidas do comprimento. Então, este valor aqui representa um outro ângulo e ele vai ter associado a ele um outro valor de seno medido nesse ângulo aqui. Nós vamos então para este ponto. Esse ponto é um ponto de máximo da função seno e ele vale 1. Então vejam, nesse eixo aqui, esses valores são de fato os valores da função seno. Neste eixo aqui, nós estamos colocando os ângulos. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, que poderia ser mais ou menos um ângulo de 30 graus, vai nos gerar um resultado aqui em torno de raiz de 3 sobre 2. E por aí vai, tá? Eu poderia colocar este ângulo aqui. Vejam, este ângulo aqui, ele está nos gerando um valor de seno que está se repetindo e que é o valor meio. Então eu sei que esse ângulo aqui está relacionado com o ângulo de 45 graus, ou seja, com o ângulo de π sobre 4. Mas ele não é π sobre 4. Π sobre 4 foi um ângulo que nós calculamos neste ponto aqui. Então veja, ele passou π sobre 2, então aqui é π sobre 4, aqui é π sobre 2, então esse valor aqui é o valor de π sobre 4 depois de π sobre 2. Então ele é o valor de 3π sobre 4. Este valor aqui é o valor quando a função de seno dá zero, que é o valor π, né? Quando está aqui o ângulo, né? O ângulo. E ela volta então continua a se alterar, sempre medida no eixo vertical. Então o que nós encontramos é um comportamento desse tipo, em que mostra claramente o caráter periódico, isso é muito importante, o caráter periódico
da função seno. E, de fato, as funções trigonométricas fundamentais são todas elas periódicas. A mesma análise pode ser feita por cosseno, tomando só alguns cuidados com relação ao eixo em que nós vamos, então, trabalhar. Porque, veja, neste caso, a função cosseno começa, teoricamente ela seria calculada nesse eixo, mas agora esse eixo é o eixo reservado para o ângulo. Então, muito cuidado aqui. E eu coloco, então, o eixo dos cossenos sobre esse eixo vertical. E aí os meus ângulos passam a ser calculados a partir desse eixo que está aqui. Tá bom? Então, vejam só. Para o valor 0, o cosseno vale 1. Eu posso, então, continuar. Esse valor aqui é o π sobre 4. Ele vale meio. Esse valor aqui é o π sobre 2. Então, esse valor que está aqui é o π sobre 4. O desenho não está lá muito bom, mas tudo bem. Esse valor aqui é o π sobre 2, quando ele vale 0. Aqui, novamente, nós temos o valor menos meio. Então, ele está dando π sobre 4, mas na outra direção. Então, nesse valor aqui de π sobre 4, está dando menos meio. E significa, então, que é 3π sobre 4. E por aí vai. Por aí vai. Certo? Então, aqui ele chega a um valor máximo. Então, esse ângulo que está sendo medido é esse ângulo que está aqui. Então, aqui é um valor máximo que ele tem em menos 1. Aqui é um valor mínimo, né? E aqui é um valor máximo que ele tem em mais 1. E o gráfico é um gráfico que também tem periodicidade. Ele vai se repetir depois que eu continuar variando o ângulo aqui, nesse eixo horizontal. E ele também é, então, uma função periódica. Finalmente, a tangente, que talvez seja o mais chatinho de perceber, ela pode ser definida da seguinte maneira. Eu vou variando de novo neste eixo horizontal o θ, que é a variável independente, e para cada θ escolhido, eu venho e vejo qual o valor da tangente. Então, veja, quando o θ é igual a π sobre 6, que é esse valor que está aqui, o valor da tangente está aqui. Então, eu marco π sobre 6 nesse eixo e marco o valor da tangente no eixo dela mesmo. Quando é π sobre 4, o valor da tangente está aqui. Eu marco π sobre 4 no eixo e boto no eixo da tangente o valor dela. Quando é π sobre 3, dá esse valor aqui. Então, eu marco nesse eixo π sobre 3 e faço esse valor equivaler, pelo gráfico da tangente, ao valor obtido aqui. Então, ponho aqui nas abscissas o valor da tangente, nas ordenadas o valor do x ou do θ, dependendo de como a gente define. Ao final dessa grafia, eu posso inclusive pegar outros valores. Então, veja, quando eu pegar o valor 5π sobre 6, esse valor aqui dá um valor negativo para a tangente. Eu marco o valor 5π sobre 6 nesse eixo horizontal, o eixo das abscissas, da variável independente, e eu obtenho, então, esse ponto sobre o gráfico. Posso fazer isso N vezes e obter, então, essa representação gráfica para a tangente. Vejam que no valor de π sobre 2 acontece aquilo que nós já havíamos dito. Não há uma interseção entre
a reta que define o ângulo e a reta que define a tangente, então a tangente vai para infinito. Um pouquinho depois, ela saiu do mais infinito e foi para o menos infinito, e é exatamente isso que está sendo representado aqui. Aqui ela foi para o mais infinito, aqui ela foi para o menos infinito. Toda vez que o ângulo é zero ou π, ou qualquer múltiplo de π, então, se o ângulo x for igual a kπ, para cá igual a 0, 1, 2 ou qualquer número inteiro, a tangente vai ser nula. Aqui para cá igual a 0, que o ângulo é 0. Para cá igual a 1, o ângulo é π. Então, k igual a 1, π é o ângulo π. Então, esse é o gráfico da tangente. São gráficos relativamente simples de serem obtidos. Lembrando sempre, os ângulos são colocados neste eixo e o valor das funções é calculado no eixo agora vertical. Então, quando se quer calcular o cosseno, é importante reposicionar o eixo associado ao círculo trigonométrico que define a função cosseno para colocá-lo na vertical. O resto segue da mesma maneira. Então, assim, conseguimos os gráficos das funções trigonométricas e podemos passar para outras propriedades suas nas próximas aulas. Obrigado por assistir.